Eu acredito que todos nós somos influenciáveis, nos deixamos influenciar pelas pessoas que estão à nossa volta e nós também acabamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta também. Então esse é um processo que vai em duas vias, né? Porém, a gente precisa também sempre de ter exemplos. É importante para nós ter um exemplo, é importante ter pessoas em quem a gente confia. Isso é super importante na nossa vida. E existem momentos no qual a gente pode confiar e seguir alguém através de uma experiência que a gente teve, através de um entendimento. E tem vezes também que a gente acaba seguindo algo simplesmente porque as outras pessoas estão seguindo também. Então muitas vezes acaba se tendo ideias, a gente acredita ter pontos de vista e ideias que não são nossos. Simplesmente a gente vai acabar repetindo aquilo que os outros estão fazendo também. E muitas vezes a gente vai até defender coisas sem nem saber o que elas são. Isso é meio perigoso. Isso em tibetano tem uma palavra que é chamada de Shengo, que eu nunca encontrei a tradução em português. Mas é um pouco essa ideia da fidelidade, no sentido de que nem tem com time de futebol. Esse é o meu time. Por que você torce para esse e não para o outro, não se sabe. Mas existe uma coisa de proteção daquilo que é o meu, né? E isso acaba criando polaridade, acaba criando conflitos. E é muito importante a gente não entrar nisso, né? Mesmo dentro do meio religioso, eu já cheguei a perguntar para pessoas: por que você é dessa tradição budista e não daquela dentro do budismo tibetano? E a resposta é: porque eu sou dessa, porque ela é melhor. Aí você pergunta: mas por que ela é melhor? Onde estão as razões? E a pessoa não sabe explicar. Então, muitas vezes, acaba sendo porque é o meu, é a minha tradição, é que nem é o meu time de futebol e você não vai falar mal dele. Então, isso é algo que é muito perigoso ao mesmo tempo. Porque a gente acaba, se a gente entra nessa atitude, isso acontece na religião, acontece na política, acontece no esporte, acontece em outras coisas também, né? E quanto mais essa atitude ela se torna algo mais profundo, mais perigosa ela fica. Porque ela pode criar divisão entre pessoas, amigos, familiares, ela cria distância. Ainda mais quando tem duas visões opostas, acaba polarizando cada vez mais e criando conflito, né? E é estranho porque na maioria das vezes as pessoas que estão numa posição tão forte e determinada nem sabem muito bem o porquê dessa visão e o que é ou o que deixa de ser. Então, é importante a gente ter a nossa visão, podemos ter um ponto de vista bem claro e certo, e confiar em alguém, e ter o nosso caminho, eu acredito que isso é importante, porém a gente precisa ter o entendimento, ter a experiência, e não apenas seguir porque aquilo outras pessoas estão seguindo, ou porque eu acho que é legal, eu preciso ter um entendimento, né? Buda mesmo disse: não acredite no que eu disser apenas porque eu estou dizendo. Da mesma forma que quando você vai comprar o ouro, é necessário cortar, queimar, raspar para ver se o ouro é verdadeiro ou não, não é prata ou qualquer outro metal banhado a ouro, mas é ouro de verdade. Da mesma maneira, façam isso com os meus ensinamentos. Observem, analisem, experimentem. Se for verdadeiro, coloquem em prática. Então, isso é algo que é importante a gente ter essa consciência, é importante a gente ter essa atitude em relação a qualquer coisa. É claro que uma vez que a gente tem uma experiência direta, a gente sente aí, importante a confiança. Aí a confiança é super importante também. Mas é importante a gente não sair acreditando e confiando sem ter a nossa própria experiência no meio disso tudo, né? Eu acho que isso é essencial. E ao mesmo tempo também é fundamental a gente ter gratidão, a gente saber agradecer por aquilo que a gente recebe. E independentemente de quem for, a gratidão é uma qualidade super importante no meio disso tudo. No meio disso tudo que é a nossa vida, no final das contas, né? Mesmo porque tem uma equação que eu acho que funciona bastante, que é: quanto mais eu reclamo ou critico, mais insatisfação eu vou ter. Quanto mais insatisfação, mais sofrimento. E a outra equação é: quanto mais eu agradeço, mais satisfação vou ter. Quanto mais satisfação, mais alegria vou ter, mais feliz eu vou ser. Então, agradecer é uma coisa importante, porque quando a gente agradece, a gente reconhece aquilo que a gente possui, aquilo que a gente recebe.
Isso é fundamental também. E agradecer ou criticar e reclamar são hábitos. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente vai reclamar. Quanto mais a gente agradece, mais a gente vai agradecer. Né? Então, por isso é importante criar este hábito de agradecer e ter esse sentimento interno de reconhecimento mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, ter que seguir aquilo que a gente vê que é o verdadeiro para nós. Se a gente chega num momento no qual alguém nos deu muito, mas num certo momento aquilo não funciona mais, ou a gente vê que não é aquilo que a gente acha que era, etc. Em qualquer nível isso. Em vez de ficar se sentindo traído ou gerar aversão e ir contra, eu acredito muito naquele provérbio que é bem brasileiro, que é uma coisa, outra coisa, outra coisa, no qual a gente coloca, uma coisa é aquilo que eu recebi e eu sou grato por tudo aquilo que eu recebi. Outra coisa é o fato que nesse momento aquela pessoa, aquela situação, aquele contexto não me traz mais o benefício que eu estou precisando nesse momento e por isso eu vou procurar outra coisa ou eu vou criar uma certa distância se aquela relação está me criando um conflito, está me criando sofrimento. Então, eu não devo generalizar tanto de um lado quanto do outro, né? Ter clareza nesse sentido. Eu acho que isso é importante também.